Boa noite a todos. Hoje eu tenho uma tarefa aqui muito difícil. Desde que o Marcelo Vidente, secretário da ANPOS, gentilmente me pediu para fazer a apresentação dessa primeira sessão sobre conversa com os cientistas sociais da ANPOS, mas me pediu para fazer a apresentação e a abertura da sessão da minha querida amiga Hélide Rugai Bastos. Eu tentei de várias maneiras encontrar um jeito de fazer isso. E eu confesso que eu não consegui, vou dizer então sobre a minha incapacidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu acho que quando se é amigo de uma pessoa, e o sentimento da amizade, eu costumo dizer que é o mais nobre dos sentimentos, as qualidades da pessoa são auto-evidentes para a gente. Então fica muito difícil confessar em público algo que acontece dentro da gente, no plano dos sentimentos. E é esse o meu caso em relação a Hélide, porque além de eu admirar muito como cientista social, como socióloga, todo mundo sabe que, além de parceiras que fomos em vários momentos da nossa vida profissional, nós somos duas amigas. Então, me parece assim, uma coisa que não é muito de bom tom falar de uma amiga de uma forma tão formalizada como a situação exige. No entanto, outra dificuldade deriva do próprio fato que as qualidades da minha querida amiga Hélide também são reconhecidas por todos. As suas qualidades intelectuais são destacadas no âmbito da nossa comunidade e ficava muito difícil selecionar o ângulo de entrada, dessa minha apresentação. Então, apenas para simplificar e deixar com vocês mais tempo para conversarem com a Hélide, para ela expor sobre a sua própria trajetória, sobre as suas pesquisas, sobre a maneira como ela concebe a sociologia e claramente a sociologia ligada ao pensamento social do Brasil, a sociologia da cultura brasileira, que é a sua especialidade. Eu vou simplificar e me libertar dessa tarefa que, além de muito honrosa, chegou agora o Marcelo, muito difícil, especialmente para mim. A professora Hélide Rugai Bastos, como vocês sabem, é socióloga, professora titular da Universidade de Campinas, da Unicamp, é uma autora de vários livros, o último livro dela, que é o livro que se chama Criaturas de Prometeu, Gilberto Freire, a Formação da Sociedade Brasileira, foi um livro que foi um livro premiado. Ela recebeu o prêmio Gilberto Freire no concurso nacional de ensaios da Fundação Gilberto Freire. Esse livro foi publicado agora recentemente, no ano passado, a sua primeira edição, mas ela é autora de outros livros e colaboradora de inúmeras coletâneas, tanto organizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Portanto, tem um conjunto enorme de alunos, de discípulos. Ter discípulos, na minha opinião, é o que forma essa condição de professor. Então, a Hélide, além de uma socióloga de relevo, ela é uma professora muito querida, que já formou gerações, inúmeros alunos, e que perfazem já uma meia centena de alunos. Então vocês sabem o quanto isso é importante na nossa vida acadêmica. E além disso, além de ter orientado vários cientistas sociais, também hoje referências
jovens que são referências na nossa comunidade, ela imprimiu uma marca muito especial a esses trabalhos, marca essa que vem do seu relacionamento próximo, afetuoso e da mais alta qualidade intelectual com seus alunos. Então, ao invés de falar muito aqui sobre um currículo grande, apreciável e importante, eu pensei em focalizar essa nossa conversa, em primeiro lugar, nesse plano das minhas dificuldades de apresentar uma socióloga como a Hélio, mas sobretudo uma amiga querida, e de outro lado de acentuar muito, além da sua obra, acentuar a sua condição de professora que já formou várias gerações. É claro que ela não foi minha professora, nem daria, mas eu posso dizer que o trabalho dela é um trabalho que me marcou sempre muito também. Então eu me sinto um pouco sua discípula. É isso. Muito obrigada. Então, eu agradeço o convite da Ampox por uma oportunidade como essa de trocar minhas experiências com o conjunto dos pesquisadores e amigos da nossa área. E claro que eu agradeço as palavras da Arminda, que são muito mais ditadas pela generosidade dela, pela nossa amizade. Ela já disse que trabalhamos juntas durante vários anos, primeiramente na CAPES, depois na direção da Ampox, onde eu também pude conhecê-la e admirá-la e me ligar a essa grande amizade. Eu aprendi muita coisa com ela, o que se tornou importante não só para o meu desenvolvimento profissional, como para a própria vida. Agradeço muito, Maria Rita. Encaro isso como uma conversa, então não gostaria de ser muito formal. Mas também a gente tem um certo tempo para falar. Se eu falar demais, vocês interrompem e dizem, nós queremos falar, tá? Claro que eu vou fazer antes uma narração do que a descrição da minha trajetória. E eu digo narração porque passa pela minha interpretação, que não é necessariamente isenta de avaliações. Em geral, eu faço avaliações positivas a meu respeito, como todos nós, e que não é isenta, então, dessas avaliações e que, por força, diferem da visão das outras pessoas. Eu também não vou pensar muito em datas, fixar muito datas, não só porque eu acho aborrecido, mas porque eu posso errar nas contas, porque pelos meus cálculos eu comecei a dar aula na universidade com 15 anos. Já pensou se eu começo a fazer as contas, vocês começam a fazer, e eu erro. Além de que, algum tempo atrás, eu explicava, eu contava uma história para minha neta perguntou, vovó, você conheceu o Napoleão? Então eu começo a evitar a falar Então, eu começo a falar sobre a minha formação universitária. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo? Estão ouvindo? Então eu mexo o microfone também. Eu faço. Não sei se vai dar muito certo. Então eu começo falando da minha formação universitária, que eu acho que tem características especiais, porque eu não tenho uma formação muito linear. Eu mudei de lugar de reflexão várias vezes. Primeiramente, eu fiz faculdade de música, com especialização em piano. Eu pretendia fazer carreira como concertista, talvez com um pouco de ingenuidade, e fui descobrindo aos poucos que eu só ia descobrir se tinha ou não talento aos 30 anos de idade, daí talvez fosse tarde demais se eu descobrisse que não tinha talento.
porque o processo de formação é muito longo. Além disso, aos 14 anos eu fui para a Bélgica estudar piano, passar as férias para ver se ficaria ali na Bélgica, e chovia todos os dias. E eu perguntei para um amigo, chove sempre assim? Ele disse, não, faz só uns 3 ou 4 dias por ano. Eu falei, eu não fico mais aqui, eu vou indo embora, eu sou brasileira, acostumada com o sol. Então, de fato, além disso, eu sentia, nos últimos anos do meu curso, que eu me afastava dos projetos dos meus amigos que faziam faculdade de ciências sociais, línguas, filosofia, e eu até não tinha muita conversa com eles, tá? Além de precisar estudar de 8 a 10 horas por dia, tá? Então eu acabei desistindo. Eu fiz o último ano de música, eu acabei a faculdade, junto do primeiro ano de filosofia. E é curioso, eu só lembrei outro dia que eu fiz uma especialização em música. Eu fiz a opção por música brasileira. É curioso porque depois eu passo ao pensamento brasileiro, mas eu não sou capaz de explicar por quê. Eu estudei, me especializei em Villa-Lobos, etc. Eu também quero avisar que eu não toco mais, então não adianta pôr um piano aqui que não dá certo, né? Então, eu fiz este último ano de filosofia e música, então nada muito bem feito, porque 2 cursos pesados ao mesmo tempo. Mas quando eu acabei o curso de música, eu pude passar a frequentar, como ouvinte, várias disciplinas do curso de Ciências Sociais na Escola de Sociologia e Política e depois da USP. No curso colegial eu havia sido aluna, tive o privilégio de ser aluna de filosofia do Décio de Almeida Prado, com quem eu conversava muito e que me sugeriu que fizesse o curso de Ciências Sociais, acabasse o curso de filosofia, mas que a minha vocação era mesmo para Ciências Sociais, para Sociologia. Então, tendo essa formação híbrida, eu concorri, logo depois de terminada a graduação, eu concorri para uma bolsa da Organização dos Estados Americanos para estudar na Flaxo, então no Chile. E eu fui contemplada com a bolsa. Mas, por motivos pessoais, depois eu posso contar, mas por hora não. Eu não fui para o Chile. E isso adiou um pouco o momento da minha formação em pós-graduação. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a docência na PUC de São Paulo, na área de Sociologia, e eu trabalhava com métodos e técnicas de pesquisa, que era uma disciplina um pouco odiada pelos alunos e que a gente tinha que dourar um pouco a pílula e tal. Mas depois eu passei para a área de Sociologia Rural e mais tarde na pós-graduação para Pensamento Social no Brasil. A PUC, de fato, foi um espaço, naquela época, porque depois de 68 ela era um espaço, um dos poucos espaços onde a gente podia, em São Paulo, exercer um pensamento livre, fazer debates, fazer reuniões, alocar encontros. Então, eu também destaco a constelação dos professores da PUC, colegas de curso, muitos hoje na USP, na Unesp, então, que tinham um projeto de curso de Ciências Sociais e que buscavam ocupar espaços que tinham ficado vazios por obra da repressão da ditadura. E havia acolhido os professores que haviam sido afastados da universidade pública. Ali chegaram a dar aula Celso Furtado, o Florestan Fernandes foi professor, Otaviano, só para citar alguns. O Chico de Oliveira como professor, também vários que haviam sido afastados. Então, foi um locus importante da minha formação, a PUC. Nesse período, eu cursei um mestrado em Ciência Política na USP,
onde eu desenvolvi um trabalho sobre os movimentos sociais rurais, vou fixando meu olhar sobre as ligas camponesas do Nordeste, em especial Pernambuco. Por esse trabalho, eu tive que me debruçar, ou tentar entender, o contexto do surgimento desses movimentos e as relações entre os atores sociais, a difusão das ideias, as reivindicações e a forte repressão desencadeada sobre a mobilização. Assim, ao tentar entender as condições econômicas, sociais e políticas do Nordeste, eu percebi que havia uma contraposição muito forte entre as ideias desenvolvidas por vários autores que se voltavam a interpretar a região. Eu não preciso nem exemplificar, mas dois me chamaram a atenção: Euclides da Cunha e Gilberto Freire. Então, eu resolvi fazer um modesto projeto de doutorado de comparação das interpretações sobre o Nordeste desses dois autores. Nós sempre sabemos que os projetos de doutorado começam com Deus e sua criação, e depois a gente, graças ao orientador, vai afunilando. Eu nem preciso dizer das dificuldades de comparar dois autores localizados em dois momentos diferentes, e só a reconstituição do contexto da escritura dos sertões de Casagrande e Senzala já exigia uma verdadeira instituição de pesquisa. O meu orientador foi Ottaviani, e ele me alertava sobre as dificuldades da tarefa. Ele era muito elegante, dizia: vai ser muito difícil, você deveria escolher só um autor para centrar a sua pesquisa. Mas naquele momento, Florestan Fernandes também trabalhava no programa da PUC, e ele era menos ameno. E ele conversando, eu sempre conversava com o Florestan, e ele me disse: você nunca escreverá uma tese se insistir nesse desenho. Escolha um só autor, contente-se em compreender e explicar o efeito de suas teses principais. Não pense que você vai esgotar o estudo de um autor. E eu sugiro que você opte por Gilberto Freire, que tem uma obra mais importante para a compreensão do Brasil contemporâneo. Foi então que eu escolhi Gilberto Freire. E esse episódio teve ainda um desdobramento que eu acho muito interessante. Eu estive no Recife entrevistando Gilberto Freire. Aliás, no mesmo ano que Gilberto Freire fez uma entrevista, eu gosto mais da sua entrevista do que da minha, mas estou falando da minha. Tá? Agora estou falando da minha. Eu havia conhecido Gilberto no ano anterior, através de Freitas Marcondes, que era seu amigo, e eu escrevi através dele uma carta solicitando uma entrevista com Gilberto, que amavelmente concedeu. Aliás, 3 dias depois que escrevi a carta, ele me mandou um telegrama dizendo: aguarde carta ou telefonema. Mas eu não aguentei. Eu liguei no dia seguinte, então eu não tenho nenhuma carta do Gilberto Freire dizendo bem. E eu telefonei, ele mesmo atendeu e marcou a entrevista, e eu fui para lá. Mas antes de iniciar a entrevista, claro que eu fui para Pernambuco, sentei na frente dele e disse: antes de iniciar a entrevista, eu preciso dizer a você que eu estou orientando o Ottaviani. Eu sabia perfeitamente que as relações dele com o grupo de Sociologia da USP não eram das mais amenas, e não eram das mais cordiais. E pelo próprio Ottaviani, eu sabia que ele tinha ficado indignado com uma resenha que Otávio tinha escrito sobre a segunda edição de Sociologia, que havia saído na revista Inhembi em 1958, a resenha. Ele disse: olha, eu ainda era uma criança, ele disse, mas eu disse que o livro não era um livro científico, e ele ficou curioso, Gilberto Freire. Ao inteirar-se dessa orientação, eu falei: se você quiser, você me dá a entrevista, senão eu vou me embora para São Paulo, pego o avião e volto. Claro que eu estava pressionando,
Se eu tivesse escrito antes, ele não ia me receber, ou pelo menos eu imagino. Mas ao inteirar-se dessa orientação, o Gilberto Freire perguntou: como é que Iane deixou que você fizesse uma tese sobre mim? Então eu expliquei o episódio da escolha da temática, dizendo que Florestan havia, tanto Otávio como Florestan, havia sugerido que eu estudasse o pensamento dele, porque era muito importante para entender o Brasil. Que ele respondeu: e por que eles não tornam pública essa opinião? Quem conheceu o Gilberto sabe que era esse bem o perfil dele. Ele era confessadamente um narciso e, conforme declarava Darcy Ribeiro, ele saboreava elogios como se fossem bombons. É verdade. Naturalmente, muitas pessoas me disseram: nós estamos na ditadura, por que você vai estudar um autor conservador? A gente tem que pensar outras saídas para o país. E eu fiquei até em dúvida num certo momento, mas eu disse: mas a gente tem que entender quais são as ideias conservadoras, senão a gente não pode argumentar. E, obviamente, eu sabia, eu não tinha dúvida nenhuma sobre o fato de as ideias de Gilberto Freire serem conservadoras, mas me interessava indagar sobre os efeitos políticos dessas ideias, uma vez que várias das suas explicações foram rotinizadas como interpretação sobre a formação e sobre o caráter do país. Eu acho que isso era muito importante. E, naturalmente, eu fiquei apaixonada pelo meu objeto de pesquisa. Se a gente não se apaixona pelo objeto de pesquisa, há vários níveis de paixão. Né? Eu estou só falando sobre objeto de pesquisa. Mas a gente tem que se apaixonar sobre objeto de pesquisa, porque senão eu acho que a gente faz um trabalho sem muita vontade e tal. E foi um encantamento a leitura dos livros de Gilberto Freire. Não só pela temática ser diferente, mas porque ele tem uma belíssima narrativa. Né? E o estudo da obra de Gilberto Freire me fez dialogar com os antecessores e com os seus sucessores, uma vez que seus textos vão construindo um amplo debate, não apenas no texto, mas também nos prefácios. Ele vai escrevendo a cada edição um prefácio e vai dialogando, mesmo sem citar os autores, a gente já vai sabendo com quem ele vai dialogar. Né? Conhecidíssimo o caso de Sobrados e Mucambos e de Raízes do Brasil, em que Gilberto Freire escreve uma edição, o Sérgio Buarque escreve a primeira edição de Raízes, Gilberto Freire faz a apresentação do livro, que é o primeiro livro da coleção Documentos Brasileiros, dirigido por Gilberto. Na segunda edição, os dois já mudam, o Sérgio Buarque em primeiro lugar, e depois o Gilberto Freire amplia, faz uma introdução onde ele faz um debate, sem citação, com o Sérgio Buarque, onde ele discute Zimmel, e depois Sérgio Buarque escreve artigos criticando essa segunda edição. Então é muito interessante a gente seguir o caminho do debate brasileiro, né? Do pensamento brasileiro. E isso foi abrindo um leque para mim para o conhecimento, não só dos autores, mas para a reconstituição de um clima de discussão onde a temática e o léxico que estão presentes no período, eu estou me referindo ao período que vai de 1920 a 1945, marcam um conjunto de textos e o próprio debate sobre a questão nacional. Gilberto Freire foi, sem dúvida, um dos autores que mais influiu na redefinição da temática como do léxico. Não um único, mas um dos mais importantes. Essa leitura, que mais tarde foi se ampliando, no momento da elaboração do meu doutorado, ela centrou-se no diálogo do Gilberto com os autores dos anos 20, principalmente com o ensaísmo dos anos 20 sobre a formação nacional. Claro que essa circunscrição limitou o alcance da minha análise, mas permitiu que eu levantasse algumas hipóteses. Eu estou falando isso porque quando o orientador diz limite o seu texto,
também isso ajuda a que a gente defina melhor as hipóteses. Essa experiência eu quero passar para vocês. E várias das hipóteses que marcaram minha reflexão sobre o pensamento social brasileiro e depois sobre Gilberto Freire foram resultado deste afunilamento. Afunilar por um período e de um determinado diálogo. A primeira das hipóteses é que existe uma ligação umbilical da temática que anima o pensamento brasileiro e o estado da questão nacional. Isto é, que um tema pode aparecer inúmeras vezes no decorrer do pensamento, mas o sentido dele varia de acordo com a sua relação com a questão nacional, com o arranjo da questão nacional. A segunda hipótese é que existe uma florescência do pensamento brasileiro, uma relação, né, entre essa florescência do pensamento brasileiro e os momentos de crise. Naturalmente, essa crise é vista como articulação das crises econômica, política e social. Naturalmente, o peso de cada uma dessas esferas é diferente em cada um dos momentos, mas eu as considero como sempre articuladas. E a terceira hipótese foi a possibilidade de refletir sobre a sistematização da sociologia no Brasil e colocar Gilberto Freire como um primeiro momento e não como hoje o próprio Ricardo Benzaquim lembrou isto, que nós não podemos fazer esse corte entre o ensaísmo e a sociologia científica. Então, uma das hipóteses da minha tese é que Gilberto Freire foi o primeiro sistematizador do discurso sociológico no Brasil. Eu posso estar exagerando, eu fiquei com medo de dizer isso para o Florestan Fernandes. Eu falei, agora eu vou dizer para o Florestan Fernandes, ele diz, não, foi sistematizado em 50. Ele disse, não, você tem toda a razão. Ele dialogou e criou um discurso específico contra a sociobiologia e contra o determinismo geográfico. Então, ele é um autor de ruptura muito importante. A outra tese era exatamente sobre o efeito político da tese de Gilberto Freire, que eu considerava, eu volto daqui a pouco a falar sobre ela, da tese que eu considerava a central. Eu volto a falar disso. Então, aquela visão meio estática da reconstituição do contexto histórico, que marcava as minhas preocupações, ela ganhou uma dinâmica, porque eu comecei a trabalhar, ou perceber, pelo menos, as ideias como forças sociais. Elas atuam como forças sociais, elas têm um efeito social. Elas não estão só pairando no ar. É certo que essas teses estão presentes numa bibliografia clássica a respeito da análise do pensamento. Por exemplo, os textos do Lukács, o texto do Goldman, principalmente, o Ledier Cachet, já haviam colocado esse problema. Mas eu ressalto um texto que me marcou bastante nesse período, que é o texto de Fernando Novaes sobre o transplante das ideias para Portugal e colônias, onde ele vai mostrando que esse transplante não é só ornamental, ele é um transplante que, de certa forma, tem resultados institucionais e acaba quase que colocando uma cortina sobre a realidade e também possibilitando uma ambiguidade de interpretação sobre a sociedade. Esse texto foi muito importante para mim. São dois textos, o texto do livro e depois ele tem um ensaio sobre o pensamento.